O carro de Joshua Miller entrou no estacionamento do centro comunitário na véspera de Natal, com o seu filho de 10 anos ao seu lado, quando os faróis revelaram algo que fez o seu coração parar. Três figuras encolhidas contra uma parede de tijolos no frio glacial. O que ele pensou ser apenas sombras acabou por ser algo muito mais comovente. Uma jovem mãe e as suas filhas gêmeas, de 7 anos, tremendo, desesperadas e famintas. Por favor, sussurrou a mulher quando Josh se aproximou, com a voz embargada. As minhas meninas não comem há 2 dias. Não sei mais o que fazer. O que Joshua descobriu naquela noite, ao ver aquela mãe desesperada a tentar proteger as suas filhas congeladas do vento forte, levá-lo-ia a um caminho de traições chocantes, fraudes ocultas e uma verdade tão impressionante que mudaria a vida de todos para sempre. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. Pai, olha. As palavras foram quase um sussurro, mas impediram Joshua Miller de abrir a porta do carro. O seu filho de 10 anos, David, estava a olhar pela janela do passageiro, a sua respiração embaciando o vidro no ar gelado de dezembro. Josh seguiu o olhar do seu filho através do estacionamento do centro comunitário. Três figuras estavam encolhidas contra a parede de tijolos do edifício adjacente. Uma mulher e duas crianças pequenas estavam encolhidas como se tentassem se tornar uma só pessoa. Os seus casacos finos não eram páreo para o vento forte de Ohio, que soprava pela rua vazia, carregando pequenos cristais de neve que picavam como agulhas. Josh sentiu algo apertar o seu peito. Véspera de Natal, temperaturas congelantes e uma mãe tentando proteger os seus bebés do frio com nada além do seu próprio corpo. Fica no carro por 1 minuto, amigo. Ele não esperou pela resposta de David. Josh já estava a se mover, abrindo o porta-malas, pegando o cobertor de lã que guardava para emergências e o saco de enlatados que tinham trazido para doar. As suas botas gastas rangiam contra o pavimento gelado enquanto ele se aproximava devagar, com cuidado, para não assustá-los. A mulher olhou para cima. Mesmo sob a luz fraca do poste de iluminação, Josh podia ver o cansaço nos seus olhos azuis, exaustos, desesperados, mas ainda protetores. Ela não devia ter mais de 30 anos, com um cabelo loiro liso que claramente já fora bem cuidado, mas agora caía sem vida em torno do rosto. As duas meninas pequenas encostadas nas suas laterais eram gêmeas idênticas, talvez com 7 anos, com cabelo ruivo encaracolado igual e rostos marcados pelo frio e pela fome. Desculpem incomodar, disse Josh gentilmente, parando a alguns metros de distância. Ele ergueu o cobertor. Sou o Josh. Eu estava apenas a deixar algo no centro e pensei que, já que tenho este cobertor e alguma comida, por favor, aceite-os. Josh virou-se e acenou para David. O seu filho já estava fora do carro, com o casaco aberto, antes que Josh pudesse terminar o gesto. David correu e, sem dizer uma palavra, sem que lhe pedissem, tirou o casaco de inverno e colocou-o cuidadosamente sobre os ombros da gêmea mais pequena. Sou o David, disse ele com uma voz tão gentil que fez a garganta de Josh apertar. Como te chamas? Emi, gaguejou a menina com os dentes a bater. E eu sou a Ava, acrescentou a irmã baixinho. Vamos, disse David, estendendo a mão para Mia. Está muito quente lá dentro. E o Sr. Frank faz o melhor chocolate quente. O sistema de aquecimento do centro comunitário fazia barulho e zumbia, mas funcionava. Era isso que importava. Josh levou-as pelo corredor mal iluminado até a sala comum, onde Frank, o supervisor noturno idoso que conhecia Josh por causa das suas doações regulares, estava a ajustar um aquecedor no canto. Frank, essas pessoas precisam de um pouco de calor e talvez algo para comer, disse Josh baixinho. Pode ajudar? Frank olhou para Melissa e as gêmeas, e seu rosto marcado pelo tempo suavizou-se imediatamente. Ele trabalhava nesse centro comunitário há 30 anos. Já tinha visto de tudo. Pessoas quebradas, desesperadas, esquecidas. Mas algo sobre uma mãe e suas filhas na véspera de Natal o tocou de maneira diferente. Claro, disse ele com voz rouca, mas gentil. Sentem-se, sentem-se. Volto já. Melissa afundou-se no sofá gasto como se as suas pernas finalmente tivessem cedido. Ava e Mia apertaram-se contra ela, ainda a tremer apesar do calor que começava a penetrar nos seus pequenos corpos. Josh enrolou o cobertor à volta dos três,
cobrindo gentilmente os ombros das gêmeas. Obrigada, sussurrou Melissa novamente. Ela continuava a dizer isso como se fosse a única frase de que se lembrasse. David sentou-se de pernas cruzadas no chão, em frente às gêmeas, tirando uma moeda do bolso. Querem ver um truque de magia? Perguntou ele, tentando arrancar um sorriso delas. Frank voltou com uma bandeja, canecas fumegantes de chocolate quente, sanduíches grossas e um prato de biscoitos em forma de estrelas em árvores de Natal. Josh observou as mãos de Melissa tremerem quando ela pegou na comida. Ela entregou os sanduíches primeiro para Eva e Mia, esperando até que elas dessem as primeiras mordidas antes de se permitir tomar um gole de chocolate quente. As gêmeas comeram devagar no início, como se não tivessem certeza de que a comida era real. Então a fome tomou conta delas e comeram com a intensidade desesperada de crianças que não tinham uma refeição adequada há dias. Josh mudou-se para um banco do outro lado da sala com David, dando-lhes espaço, mas ficando perto o suficiente para ajudar se necessário. Ele observou Melissa enquanto ela limpava cuidadosamente o rosto de Mia com um guardanapo. Enquanto sussurrava palavras de incentivo para Ava beber mais chocolate quente, enquanto se certificava de que as filhas tinham tudo o que precisavam antes de dar uma mordida na sua própria sanduíche. Uma mãe fazendo o que as mães fazem, colocando os filhos em primeiro lugar, mesmo quando ela estava claramente morrendo de fome. Josh sentiu as memórias surgirem. 7 anos atrás, ele era quem cuidava sozinho de uma criança, aprendendo na prática, cometendo erros, sentindo-se como se estivesse se afogando todos os dias. A voz de David o trouxe de volta ao presente. Pai, posso mostrar a eles o truque de mágica que você me ensinou? Aquele com a moeda que desaparece. Vá em frente, amigo. Enquanto David entretinha os gêmeos, Josh percebeu algo que lhe revirou o estômago. Melissa ainda usava uma aliança, desgastada, fina, mas ainda lá, na mão esquerda. Mas não havia nenhum marido ali, nenhum parceiro a ajudá-la a manter os filhos seguros e aquecidos. Depois que os gêmeos comeram e começaram a relaxar, enrolados juntos no sofá sob o cobertor, com a barriga cheia e o corpo aquecido, Melissa aproximou-se de Josh. De perto, sob as luzes fluorescentes, ele podia vê-la mais claramente. Apesar da sujidade manchada no rosto e do cansaço gravado em cada linha, ela tinha olhos gentis, olhos que claramente tinham chorado muitas lágrimas recentemente. Não sei como te agradecer. Não precisavas fazer isso. Josh abanou a cabeça. Posso perguntar o que aconteceu? Não precisas me contar se não quiseres. O rosto de Melissa se contorceu por um momento, antes que ela se controlasse e segurasse as lágrimas com pura força de vontade. Ela olhou para as filhas, certificando-se de que estavam longe o suficiente para não ouvirem. Meu marido, sua voz falhou ao pronunciar a palavra. 6 meses atrás, ele fez um grande empréstimo sem me contar. Disse que era para uma oportunidade de negócio, algo que mudaria nossas vidas. Ela riu, mas era um riso vazio, quebrado. Perguntou, ele estava certo sobre essa parte. Josh ficou calado, deixando-a encontrar as palavras. Depois, ele foi-se embora. Fugiu com uma mulher com quem se encontrava às minhas costas. Deixou-nos sem nada, apenas com a dívida dele. Os homens que vieram cobrar o dinheiro levaram tudo. A nossa casa, o nosso carro, cada centavo da nossa conta poupança. Não se importaram que eu não tivesse assinado nada, que não soubesse de nada. Eles só queriam o dinheiro deles. Josh cerrou os dentes. As mãos agarraram a borda do banco, os nós dos dedos ficaram brancos. Ele abandonou os filhos. O abrigo onde estamos hospedados está lotado esta noite por causa do feriado. Esperamos do lado de fora a noite toda, na esperança de que uma vaga fosse aberta, mas é véspera de Natal. Todos precisam de um lugar para ficar esta noite. Ela olhou para Josh, então realmente olhou para ele, e ele viu algo nos olhos dela que reconheceu. Vergonha. O tipo de vergonha que vem de sentir que falhou na única tarefa que mais importa. Tenho me candidatado a empregos em todo o lado, mas ninguém quer contratar alguém sem endereço fixo. As meninas precisam de ir à escola, mas não posso matriculá-las sem uma casa. Sinto que estou a falhar com elas todos os dias. Josh compreendia esse sentimento. Carregou-o como um peso no peito durante anos após a morte de Catherine. A responsabilidade esmagadora de ser a única coisa que se interpunha entre uma criança e a devastação total.
Tem família? Perguntou gentilmente. Melissa abanou a cabeça. Os meus pais faleceram quando eu era jovem. Fui criada pela minha avó, mas ela morreu há 3 anos. A família do meu marido engoliu em seco. Eles culparam-me quando ele se foi embora. Disseram que eu devia tê-lo afastado, que eu não era boa o suficiente. Isso não é verdade, disse Josh com firmeza. A convicção na sua voz surpreendeu até mesmo a ele. Tu não fizeste nada de errado. Foi ele. Foi ele quem falhou, não tu. Melissa olhou para ele e novas lágrimas escorreram pelo seu rosto. Não sei o que fiz de errado, sussurrou ela. Tentei ser uma boa esposa. Trabalhei diligentemente, cuidei das meninas, mantive a nossa casa. Não entendo o que fiz para merecer isto. Josh inclinou-se para a frente com a voz baixa e firme. Não merecias nada disso. E as tuas filhas não merecem passar a véspera de Natal congelando na rua. Do outro lado da sala, David estava a mostrar às gêmeas outro truque de magia. Mia riu, um som pequeno e frágil, e Ava bateu palmas suavemente. Era a primeira vez que Josh ouvia qualquer som de alegria. Uma ideia estava a formar-se na mente de Josh. Provavelmente não era lógica, definitivamente arriscada, mas algo neste momento parecia maior do que a lógica. Ouça, disse ele, tomando uma decisão que mudaria tudo. Tenho uma casa pequena, não é grande coisa, mas tenho um quarto de hóspedes. Você e as meninas podem ficar lá, só até se reerguerem. Os olhos de Melissa arregalaram-se. Não posso. Não podemos abusar assim. Você nem nos conhece. Sei o suficiente. Josh olhou para as filhas dela. Sei que é uma mãe a tentar proteger os seus filhos. Sei que precisa de ajuda e sei que é véspera de Natal e não posso deixá-la voltar para aquele frio. Ele fez uma pausa e algo no seu peito desfez um nó que ele não percebia que carregava há 7 anos. Também sou pai solteiro, disse ele baixinho. A minha mulher morreu há 7 anos. Tenho criado o David sozinho desde que ele tinha 3 anos. Não é fácil. Houve momentos em que precisei de ajuda. Quando achei que não conseguiria passar mais um dia, ele olhou nos olhos de Melissa. Alguém me deu uma oportunidade quando eu mais precisava. Deixe-me fazer o mesmo por si. Melissa olhou para ele como se ele tivesse falado numa língua que ela não compreendia. Por que faria isso? Somos estranhos. Josh olhou para David, que agora fazia os gêmeos rirem com as suas imitações engraçadas. O seu filho, que tinha perdido a mãe, mas nunca perdeu a bondade, que via as pessoas sofrendo e queria ajudar, porque era isso que Josh lhe tinha ensinado. Mesmo quando o próprio Josh estava afogado em tristeza porque era a coisa certa a fazer, Josh disse simplesmente, e porque ninguém deve ficar sozinho no Natal. A viagem até a casa de Josh foi silenciosa. Melissa e os gêmeos estavam amontoados no banco de trás com os seus poucos pertences. 2 mochilas pequenas contendo algumas mudas de roupa e um coelho de pelúcia gasto que Eva segurava como se fosse uma tábua de salvação. David sentou-se à frente, ocasionalmente virando-se para sussurrar algo aos gêmeos que os fazia sorrir timidamente. A mente de Josh estava a mil. O que ele estava a pensar? Ele tinha um filho de 10 anos, um orçamento apertado, numa casa que já era pequena demais para os dois. Agora, ele estava a trazer mais 3 pessoas para casa. Mas, sempre que a dúvida surgia, ele lembrava-se do rosto de Melissa naquele momento, antes de se aproximar. A maneira como ela puxou as filhas para perto, tentando protegê-las com um corpo que já estava congelado e exausto. O amor feroz e desesperado de um pai que não tinha mais nada a oferecer, exceto a si mesmo. Ele conhecia essa sensação. Quando Catherine morreu, Josh sentiu que todo o seu mundo se despedaçara em pedaços tão pequenos que nunca mais poderiam ser reunidos. Num momento ela estava a rir, brincando com David, de 3 anos, no quintal de casa. No momento seguinte ela estava no chão, com o rosto pálido e os lábios a ficarem azuis. Problema cardíaco não diagnosticado. Os médicos disseram mais tarde. Um defeito congênito, uma bomba relógio escondida no peito dela desde o nascimento. Sem aviso, sem chance de se preparar, sem oportunidade de dizer adeus. O primeiro ano após a morte dela foi um borrão. Josh lembrava-se de chorar no chuveiro para que David não ouvisse. Lembrava-se de queimar o jantar e pedir pizza pela 3ª noite consecutiva. Lembrava-se de tentar trançar o cabelo de David para o dia das fotos, usando um tutorial do YouTube, falhando miseravelmente e finalmente pedindo ajuda à vizinha, a senhora Henderson.
Ele aprendeu a sobreviver com a rotina. A estrutura era a única coisa que mantinha o caos sob controle. Acordar às 6 de hoje, preparar o pequeno almoço, arrumar os lanches, levar David ao autocarro escolar, trabalhar no turno na fábrica de engarrafamento, voltar para casa, fazer o dever de casa, jantar, hora do banho, histórias para dormir. Mesmo quando os olhos de Josh estavam tão pesados que ele mal conseguia mantê-los abertos. 7 anos assim. 7 anos sendo mãe e pai. 7 anos comparecendo a todas as reuniões de pais e professores, todos os jogos de futebol, todas as peças da escola. 7 anos de ser suficiente, mesmo quando sentia que estava a falhar. E de alguma forma, impossivelmente, eles conseguiram fazer com que funcionasse. Chegamos a casa. A voz de David interrompeu os pensamentos de Josh. Estavam a chegar à pequena casa alugada, uma modesta casa de 2 quartos com tinta descascada e uma varanda frontal ligeiramente inclinada de um lado. Não era grande coisa, mas era o seu lar. Melissa olhou para a casa como se fosse uma mansão. É perfeita, sussurrou ela. Por dentro, a casa era acolhedora e habitada. Móveis gastos, pisos arranhados, uma árvore de Natal no canto decorada com enfeites feitos à mão, que David tinha criado na escola primária ao longo dos anos. Nada sofisticado, nada impressionante, mas era seguro. O quarto de hóspedes é aqui, disse Josh, conduzindo-os pelo corredor estreito. O pequeno quarto tinha sido usado principalmente como arrecadação. Caixas com as coisas de Catherine que ele não tinha coragem de deitar fora, documentos fiscais antigos, roupas que já não serviam ao David. Vou arrumar algum espaço esta noite. Por enquanto, o David pode dormir no sofá e você e as meninas podem ficar no quarto dele. Não, por favor, protestou Melissa. Não podemos ficar no quarto dele. Mas David já estava a juntar os seus bichinhos de pelúcia favoritos da cama. Tudo bem, gosto de acampar no sofá e a Ava e a Mia precisam mais do meu quarto do que eu esta noite. Josh sentiu o peito apertar-se de orgulho, olhando para o filho. Agora tinha a certeza de uma coisa. Estava a criar um rapaz bondoso. Tudo bem, David? Perguntaram as gêmeas, estendendo o dinossauro de peluche para Mia. Podes levar o Rex emprestado esta noite. Ele é muito bom a afastar pesadelos. Mia pegou no dinossauro com cuidado, abraçando-o contra o peito. Obrigada, sussurrou ela. Mais tarde naquela noite, depois de os gêmeos terem adormecido na cama de David, com a barriga cheia pela primeira vez em dias e os corpos finalmente aquecidos, Melissa encontrou Josh na cozinha. Ele estava a fazer chá, porque era isso que Catherine costumava fazer quando precisava de pensar. Era um dos milhares de pequenos hábitos que ele mantinha vivos, tentando agarrar-se a pedaços dela. Não sei como te agradecer, disse Melissa suavemente. Josh entregou-lhe uma caneca. Não precisas, apenas descansa. Amanhã vamos decidir os próximos passos. Há um gerente de contratação na fábrica de engarrafamento onde trabalho que me deve um favor. E conheço o diretor da escola primária. Podemos matricular as meninas. As mãos de Melissa tremiam enquanto segurava a caneca quente. Eu vou te reembolsar, cada centavo. Assim que eu puder trabalhar, vou contribuir com as compras, o aluguel, tudo. Eu prometo. Vamos levar um dia de cada vez, disse Josh gentilmente. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, bebendo seu chá. Josh observou Melissa sob a luz suave da cozinha, as linhas de cansaço ao redor dos olhos dela, a maneira como ela se comportava, como se estivesse esperando outro golpe a qualquer momento. Criaste mesmo o David sozinho? Perguntou Melissa. Josh acenou com a cabeça. Não foi fácil, ainda não é, mas fazemos o que temos de fazer pelos nossos filhos. A tua mulher? O que aconteceu? Josh sentiu a dor familiar no peito, mais fraca agora, após 7 anos, mas nunca totalmente desaparecida. Uma doença cardíaca que não conhecíamos. Ela estava a brincar com o David no quintal numa tarde. Num momento ela estava a rir, no outro ela se foi, sem aviso, sem chance de dizer adeus. Sinto muito, sussurrou Melissa, por tudo. Josh olhou diretamente para ela. Você tem suas filhas e pelo que vi esta noite, você é uma mãe incrível. Aquele homem foi um tolo por te deixar. Os olhos de Melissa se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez ela não desviou o olhar. Por que você está sendo tão gentil conosco? Josh pensou nessa pergunta, na morte de Catherine e no ano sombrio que se seguiu.
Na Sra. Henderson trazendo caçarolas todas as semanas, em Frank, do centro comunitário, deixando-os usar as instalações gratuitamente quando o dinheiro estava extremamente curto. Em todas as pequenas gentilezas de estranhos que mantiveram Josh e David à tona quando estavam a afogar-se, porque as pessoas foram gentis comigo quando eu mais precisei. E porque a gentileza é importante, especialmente na véspera de Natal. Melissa olhou para ele e algo passou entre eles. Um reconhecimento de dor compartilhada, luta compartilhada, força compartilhada. Ambos estavam feridos, ambos lutavam, ambos faziam todo o possível para proteger as crianças que dependiam deles. Feliz Natal, Josh, disse Melissa suavemente. Feliz Natal, Melissa. Nenhum dos dois sabia ainda, mas algo estava a começar. Algo que nenhum dos dois procurava, mas que ambos precisavam desesperadamente. Lá fora, a neve começou a cair suavemente sobre a pequena cidade de Ohio, cobrindo as ruas de branco, tornando tudo limpo e novo novamente. A manhã de Natal chegou com o cheiro de panquecas e o som do riso das crianças, um som que a casa de Josh não ouvia há muito tempo. David insistiu em partilhar a sua nova bicicleta com os gêmeos, revezando-se para andar de bicicleta pelo corredor, enquanto Josh preparava o pequeno almoço. Melissa apareceu na porta da cozinha, parecendo mais descansada do que na noite anterior, embora seus olhos ainda estivessem sombreados pela preocupação. Eu posso ajudar, disse ela imediatamente, indo para o fogão. Por favor, deixe-me ajudar em alguma coisa. Josh afastou-se e eles entraram num ritmo tranquilo. Ele virava as panquecas enquanto ela arrumava a mesa. Seus movimentos sincronizavam-se de uma forma que parecia natural, confortável. Durante o pequeno almoço, David falou sem parar sobre o seu conjunto de arte e como iria ensinar Ava e Mia a desenhar dinossauros. As gêmeas estavam caladas, mas atentas, ocasionalmente fazendo pequenos comentários. Ainda estavam assustadas, ainda inseguras, mas estavam a aquecer. Preciso de ser honesta contigo, disse Melissa após o pequeno almoço, quando as crianças estavam ocupadas na sala de estar. Não tenho muita experiência profissional além de contabilidade e gestão de contas. Antes de me casar, eu dirigia uma pequena empresa de contabilidade, mas isso foi há muitos anos. E depois que as meninas nasceram, fiquei em casa. Você sabe trabalhar com números? Perguntou Josh. Sim, na verdade sou muito boa com orçamentos e organização financeira. Josh sentiu que algo se encaixava. Então sei exatamente onde você precisa trabalhar. A fábrica de engarrafamento precisa de alguém no departamento de contabilidade. A pessoa que está lá agora é um desastre. Não consegue manter nada em ordem. Deixe-me fazer uma chamada. Os dias após o Natal se misturaram numa estranha harmonia inesperada. Josh ligou para o seu gerente de contratação, um homem rude chamado Bernard, que devia vários favores a Josh depois que ele cobriu os turnos dele durante uma emergência familiar. Bernard concordou em entrevistar Melissa. Ela conseguiu o emprego na mesma semana. Melissa começou no departamento de contabilidade e em 2 semanas, reorganizou todo o sistema de arquivamento e detectou 3 erros significativos que estavam a custar dinheiro à empresa. Bernard chamou Josh à parte um dia durante o almoço. Onde a encontraste? Ela é brilhante. A melhor contratação que fizemos em anos. Josh sentiu um orgulho invadir-lhe o corpo. Não o tipo de orgulho que se sente por si mesmo, mas o tipo mais profundo que se sente quando alguém de quem se gosta tem sucesso. Espera, gostas? Josh afastou o pensamento, mas ele permaneceu. Melissa insistiu em contribuir com as despesas da casa assim que recebeu o seu primeiro salário. Josh tentou recusar, mas ela foi teimosa. Já nos deu tudo, disse ela com firmeza. Por favor, deixe-me fazer isso. Deixe-me sentir que não estou apenas a receber. Então eles chegaram a um acordo. Ela pagava as compras de supermercado. Josh pagava o aluguer e as contas. Eles dividiam o resto. A casa começou a parecer diferente, mais cheia. O riso dos gêmeos ecoava pelas divisões que estavam demasiado silenciosas há muito tempo. Ava fazia desenhos que Melissa colava no frigorífico. Miau cantava canções enquanto pintava na mesa da cozinha. David prosperava por ter irmãos, ensinando-lhes jogos, mostrando-lhes os seus livros favoritos, protegendo-os como um irmão mais velho. Os jantares em família tornaram-se rotina. Josh cozinhava enquanto Melissa ajudava as crianças com os trabalhos de casa. Sentavam-se à volta da pequena mesa a conversar sobre os seus dias,
a fazer planos para o fim de semana. Parecia natural, certo? Josh apercebia-se de que às vezes observava Melissa. A maneira como ela ria das piadas terríveis de David. A maneira como ela mordia o lábio quando se concentrava numa folha de cálculo do orçamento. A maneira como ela colocava o cabelo atrás da orelha quando estava nervosa. Uma noite, estavam a lavar a louça juntos depois do jantar. Josh lavava, Melissa secava. As suas mãos se tocaram quando ela pegou um prato. E Josh sentiu uma descarga elétrica subir pelo seu braço. Melissa também sentiu. Ele percebeu pelo jeito que ela congelou, prendendo a respiração. Desculpe, murmurou Josh. Tudo bem, disse ela baixinho. Mas o ar entre eles havia mudado, carregado com algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. 2 meses se passaram. A primavera começava a afastar o domínio do inverno. Melissa e os gêmeos tinham se tornado presenças permanentes na vida de Josh, na sua casa, na sua rotina, no seu coração. Numa tarde de sábado, Melissa estava no quarto de hóspedes a organizar documentos antigos, tentando reconstruir o seu crédito e dar sentido ao desastre financeiro que o seu ex-marido tinha deixado para trás. Josh estava na cozinha quando ouviu a sua respiração ofegante. Josh, a sua voz estava estranha. Josh, preciso mostrar-lhe uma coisa. Ele encontrou-a sentada no chão, rodeada de documentos antigos, com as mãos a tremer enquanto segurava um extrato bancário. O que é? Perguntou ele, ajoelhando-se ao lado dela. O empréstimo, disse ela com a voz trêmula. O empréstimo que o meu marido supostamente fez. Josh, olhe para esta assinatura. Ela mostrou-lhe o documento. A assinatura era claramente falsificada. A caligrafia não correspondia a nenhuma das outras assinaturas de Melissa em documentos legítimos. Ele falsificou, sussurrou ela. Ele cometeu fraude. Eu nunca fui legalmente responsável por nenhuma dessas dívidas. A mente de Josh disparou. Os homens que levaram à tua casa as tuas poupanças. Eles não eram agiotas legítimos, provavelmente eram amigos dele a ajudar a encobrir os seus rastos, fazendo com que parecesse real para que ele pudesse pegar no dinheiro e fugir. A voz de Melissa estava a ficar mais forte. A raiva substituía o choque. Tenho mensagens de texto antigas, extratos bancários que mostram transferências suspeitas. Sei onde ele está agora. Ele está a viver 2 cidades adiante. Vi isso nas redes sociais antes de ter de vender o meu telemóvel. Josh agarrou-lhe os ombros gentilmente. Vamos resolver isto. Mas, Melissa, isto não é apenas sobre dinheiro. Isto é fraude. Você poderia... Não quero advogados e tribunais. Melissa interrompeu com os olhos ferozes. Quero olhar para ele nos olhos. Quero que ele saiba que descobri tudo. E quero o que ele roubou das minhas filhas. Josh viu algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Força. Força bruta, poderosa, inquebrantável. Então vamos, mas vou com você. Não vais fazer isto sozinha. A viagem demorou 40 minutos. Melissa tinha encontrado a morada do seu ex-marido através de um velho amigo comum que não sabia toda a história. O prédio estava degradado, com a pintura a descascar, o tipo de lugar onde as pessoas acabavam quando fugiam de alguma coisa. Josh estacionou do outro lado da rua. Tens a certeza disso? Melissa acenou com a cabeça. Tenho a certeza. Subiram as escadas até o 3º andar, apartamento 3C. Melissa bateu a porta, firme, segura, sem medo. O homem que abriu a porta não se parecia em nada com o que Josh tinha imaginado. Altura média, cabelo ralo, vestindo calças de treino e uma t-shirt manchada. Ele olhou para Melissa e o seu rosto empalideceu. Melissa, como é que tu... Eu sei tudo, Trevor, Melissa disse com voz fria e controlada. O empréstimo falso, a assinatura forjada, os seus amigos fingindo ser cobradores, as dívidas de jogo que você encobriu destruindo a sua família. A boca de Trevor abriu e fechou como a de um peixe. Eu não sei do que você está a falar. Melissa tirou a sua pasta de documentos. Tenho extratos bancários mostrando transferências para contas offshore, mensagens de texto que você esqueceu de apagar, registros da sua atividade de jogo e tenho testemunhas que vão testemunhar que você se gabou do seu plano. Era um blefe. Ela não tinha testemunhas, mas Trevor não sabia disso. O seu rosto desmoronou. Melissa, por favor, eu estava desesperado. O jogo ficou fora de controle e eu... Tu destruíste a vida das tuas filhas para encobrir os teus erros, disse Melissa,
com a voz trêmula, controlando a raiva. Tu deixaste-as sem casa. Deixaste-os com frio, fome e medo na véspera de Natal, Trevor. As tuas filhas estavam a implorar por comida na véspera de Natal, enquanto tu vivias neste apartamento, seguro e aquecido. Os olhos de Trevor encheram-se de lágrimas, mas eram lágrimas egoístas. Lágrimas de culpa e vergonha, não de remorso genuíno. Josh deu um passo à frente, incapaz de permanecer em silêncio por mais tempo. Vais devolver cada centavo que roubaste. O que quer que te reste, vais devolver. Não tenho tudo, choramingou Trevor. Perdi a maior parte no jogo. Então devolverá o que tem, disse Melissa com firmeza. E assinará um documento legal admitindo a fraude. Porque se não o fizer, levarei tudo o que tenho a todas as pessoas que conhece, à sua família, ao seu empregador, aos seus amigos. Vou garantir que todos entendam exatamente que tipo de homem tu és. Trevor olhou para os dois, aquela mulher que ele havia traído e aquele estranho que estava ao lado dela como um escudo. Ele percebeu que não tinha escolha. Tudo bem, ele sussurrou. Vou pegar o que tenho. Eles saíram do apartamento 20 minutos depois com um cheque bancário de uns $30.000. Não era tudo o que Trevor havia roubado, mas era o suficiente. E tinham uma confissão assinada, devidamente testemunhada por um vizinho que Trevor chamara. No carro, Melissa sentou-se em silêncio, olhando para o cheque nas suas mãos. Então, de repente, começou a rir. Não era o riso vazio de antes, mas um riso verdadeiro, profundo, catártico e livre. Não acredito que funcionou, ela ofegou entre risadas. Josh também se viu a rir. Foste incrível lá dentro. Feroz, poderosa. Nunca vi nada assim. O riso de Melissa diminuiu e ela virou-se para olhar para Josh. A sério, olha para ele. Eu não teria conseguido sentir, sabendo que estavas lá, que eu não estava sozinha. Josh encostou o carro à beira da estrada com o coração a bater forte. Melissa, preciso de te contar uma coisa. O que é? A verdade que me surpreendeu, disse ele com a voz embargada pela emoção. Não foi sobre a fraude, o dinheiro ou o que o teu ex-marido fez. Então o que foi? Foi ver-te ali naquele apartamento, forte, destemida e brilhante. Foi perceber que estou apaixonado por ti há semanas, talvez meses. Josh estendeu a mão para ela. Foi compreender que não fui eu que te salvei. Tu salvaste-te a ti própria. Mas também percebi outra coisa. O quê? Melissa sussurrou. Preciso de ti. Não porque precisas de ser salva, mas porque tornas a minha vida melhor. Tornas a vida do David melhor. Fazes com que a nossa casa volte a ser um lar. Ele respirou fundo, trêmulo. Não quero que compres a tua própria casa com esse dinheiro. Quero que fiques. Quero que sejamos uma família. Uma família de verdade. Lágrimas escorriam pelo rosto de Melissa. Josh, não precisas de responder agora, disse ele rapidamente. Só precisava que soubesses. Precisava que soubesses que o que começou como gentileza na véspera de Natal se tornou outra coisa, algo real. Melissa inclinou-se sobre o console e beijou-o. Foi hesitante no início, depois mais profundo, cheio de toda a emoção que ambos tinham reprimido durante meses. Quando se separaram, ambos estavam a chorar. Também te amo, sussurrou Melissa. Amo-te desde aquela noite em que me fizeste chá e me disseste que eu não estava a falhar com as minhas filhas. Desde que me olhaste como se eu fosse importante, como se eu valesse alguma coisa. Tu vales tudo, disse Josh com veemência. Às vezes, a pessoa de que precisas entra na tua vida exatamente quando mais precisas. 2 anos depois, o centro comunitário estava decorado com flores brancas e luzes cintilantes. Josh estava na frente da sala, vestindo um fato que David o ajudara a escolher. O seu filho estava ao seu lado como padrinho, sorrindo amplamente. Frank, o supervisor noturno idoso que os ajudara naquela primeira noite, estava na frente deles, segurando um pequeno livro. Queridos irmãos, ele começou, sua voz rouca surpreendentemente terna. As portas dos fundos se abriram e Melissa entrou. Ela usava um vestido branco simples, com os cabelos loiros caindo em ondas suaves sobre os ombros. Ava e Mia caminhavam à sua frente, como damas de honra, espalhando pétalas e rindo baixinho. Josh prendeu a respiração. Ela estava linda, não apenas por fora, mas em todos os aspectos que importavam. Na sua força,
na sua bondade, na sua resiliência, no seu amor. Quando Melissa chegou até ele, ela pegou as suas mãos e Josh viu lágrimas brilhando nos olhos dela. Estamos aqui hoje, continuou Frank, para celebrar a união de duas famílias que se encontraram quando mais precisavam, para celebrar o amor que cresceu da bondade, para celebrar segundas oportunidades e novos começos. Josh mal ouviu o resto da cerimônia. Ele estava perdido nos olhos de Melissa. No peso deste momento, na certeza de que, de alguma forma, contra todas as probabilidades, eles tinham encontrado o caminho um para o outro. Aceito, disse ele quando solicitado, com voz forte e segura. Aceito, repetiu Melissa, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Então, pelo poder que me foi conferido, eu agora vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Josh puxou Melissa para perto e beijou-a enquanto David, Ava e Mia aplaudiam. O pequeno grupo de amigos e colegas de trabalho aplaudiu. Frank enxugou os olhos com um lenço. Naquela noite, na recepção do casamento realizada no mesmo centro comunitário onde se conheceram, Josh levantou-se para fazer um brinde. David entregou-lhe um copo e Josh olhou para todos os rostos que amava. Ele começou. Há 2 anos, pensei que estava apenas a ajudar uma estranha na véspera de Natal. Pensei que estava apenas a fazer a coisa certa, oferecendo calor, comida e abrigo a uma mãe e às suas filhas que precisavam. Ele olhou para Melissa, que o observava com tanto amor que lhe causava dor no peito. Mas a verdade que me surpreendeu não era sobre fraude, dinheiro ou mesmo justiça. A verdade era que, no momento em que vi Melissa a proteger as suas filhas, reconheci algo nela. Reconheci-me a mim mesmo. Reconheci força, amor e determinação. Ele fez uma pausa, com a voz embargada pela emoção. A verdade era que, ao tentar ajudá-la, ela me ajudou. Ela trouxe luz de volta a uma casa que estava escura há muito tempo. Ela deu irmãos a David. Ela me deu uma razão para acreditar no amor novamente. Josh ergueu o seu copo. A verdade que me surpreendeu foi que, às vezes, as coisas quebradas podem ficar mais bonitas do que eram antes. Que o amor encontra-nos quando estamos ocupados a ser gentis. Que família nem sempre tem a ver com laços sanguíneos. Tem a ver com estar presente dia após dia para as pessoas que importam. Todos levantaram os copos. Ah, Melissa, disse Josh, as segundas oportunidades. A encontrar um lar nos lugares mais inesperados. A família, acrescentou Melissa suavemente. A família, repetiram todos. Enquanto a festa continuava à sua volta, Josh puxou Melissa para si, balançando suavemente ao som da música. David estava a ensinar Ava e Mia a fazer uma dança engraçada, e as suas risadas enchiam a sala. Obrigada, sussurrou Melissa contra o peito de Josh. Por quê? Por me ver quando eu era invisível, por nos dar um lar quando não tínhamos para onde ir, por amar as minhas filhas como se fossem suas. Josh ergueu o queixo dela para poder ver o seu rosto. Obrigado por dar uma oportunidade a um estranho, por me deixar entrar na sua vida, por tornar a nossa família completa. Eles se beijaram suavemente enquanto a neve começava a cair lá fora, assim como naquela primeira véspera de Natal. Josh pensou naquela noite, 2 anos atrás. Nas 3 figuras encolhidas contra o frio, na decisão de oferecer ajuda em vez de desviar o olhar, em como um pequeno ato de bondade se transformou em algo maior do que ele jamais imaginou. Às vezes, os maiores milagres vêm das escolhas mais simples. Às vezes, salvar outra pessoa é exatamente como você salva a si mesmo. E às vezes, em uma véspera de Natal gelada, quando você abre seu coração para um estranho, você encontra exatamente o que estava faltando o tempo todo. Amigos, se esta história tocou o vosso coração da mesma forma que tocou o meu, se vos lembrou do poder que todos nós temos de mudar a vida de alguém com um simples ato de bondade, por favor, não fiquem apenas a assistir e sigam em frente. Cliquem no botão inscrever-se e juntem-se à nossa família Soul Lift Stories para mais histórias que restauram a vossa fé na humanidade. Partilhem esta história com alguém que precise de se lembrar que a bondade nunca é desperdiçada.